Mas o casamento não é um lugar para ser feliz. Talvez seja muito estranho, muito difícil de ouvir o que eu vou falar. É muito contra tudo que a gente escuta, é contra-intuitivo. A maior parte das pessoas, quando se casa, tem o elemento da paixão. Aquele frio na barriga, aquela coisa toda. Mas eu quero crer que 20 anos depois, não é a mesma energia do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano. E aí se encontra uma nova forma de amar. Tô um pouco nervoso também, e me dói um pouco falar disso. Eu sou casado, tenho 19 anos, tenho 2 filhos. Eu fiz uma cagada na minha vida muito grande, que eu tinha a mulher mais apaixonada do mundo do meu lado. E quando as crianças nasceram, na época da gravidez, as crianças nasceram, eu estava enfiado na minha empresa, fazendo crescer. E eu chegava tarde, às vezes eu não queria ir para casa, porque você fica estressado, né? Sem dinheiro e tal. Então eu queria chegar a hora que as crianças estivessem dormindo, para não ter estresse, e a carga ficou toda nas costas dela. A gente se separou em 2021, ficamos 8 meses separados. E aí eu percebi o que eu tinha perdido, e fui atrás, lutei, a gente retornou e estamos juntos há 2 anos. Mas ela não é mais apaixonada por mim, do jeito que ela foi. Falta de vontade de estar perto, às vezes, falta do toque, falta de cuidado. Ela cuidava de mim, hoje não. Eu percebo que ela me ama, mas não como homem e não como aquele cara que ela amou lá atrás cegamente, sabe? Isso, eu não sei o que eu faço. E o tempo dela agora tá muito pra quê? Ela é muito paz e amor, ela é bem simples, mas ela montou uma empresa de cerâmica e ela tá cuidando absurdamente da espiritualidade dela. E por que será que ela foi para esse lugar? Ela já tinha um ateliê menorzinho, agora ela montou um pouquinho maior. Mas por que ela foi buscar trabalhar profundamente a vida espiritual dela? Cara, eu não sei. Porque talvez aconteceu um evento traumático na vida dela, né? Provavelmente. Não, eu sei. Isso é verdade. Esse vídeo aqui embaixo vai transformar completamente a forma como você conduz a sua vida e os seus negócios. Tá aqui na descrição do vídeo. Toca, já abre esse vídeo, deixa ele correndo aí enquanto você assiste esse. Bora! Então, você tem uma mulher que tem uma cicatriz. E é assim que ela opera a partir de agora. E não tem como querer tirar essa cicatriz. Ela se transformou numa outra coisa. E é uma coisa que não é completamente diferente da outra. Talvez você está sentindo falta daquele doce que vinha muito forte na boca, que era quase uma Nutella. Só que agora você tem um morango. Você tem que aprender a gostar desse sabor. Ele é um sabor mais suave, sutil. Ele não é tão óbvio. Você vai precisar encontrar essas nuances dentro dela, dentro da relação. Uma das coisas mais bonitas do relacionamento é quando a pessoa aprende a se apaixonar pela nova versão que se apresenta daquela pessoa, que você decidiu amar para sempre. Nos meus votos de casamento para Karina, eu fui listando todas as versões que ela se apresentou nos últimos tempos. Sei lá, foi umas 7 versões, e a Karina é a versão 7.2 agora. E eu falei, não é assim, pode ter 32 versões, eu tenho uma decisão no meu coração que eu vou amar todas elas. Inclusive se for uma mulher azeda, amarga, se for uma mulher que estiver numa cama, numa cadeira de rodas, num estágio terminal. É uma decisão, não interessa como vai ser. Sabe o que acontece, gente? Talvez seja muito estranho, muito difícil para a maior parte das pessoas que está aqui ouvir o que eu vou falar. É muito contra tudo que a gente escuta, é contra-intuitivo. Mas o casamento não é um lugar para ser feliz. Não é. Um casamento é um lugar de servir. Quando você decide se unir a uma pessoa, ser carne da mesma carne, você decide viver para servir. E você decide amar. E amar é uma decisão. Eu decido amar essa mulher, porque ela é parte de mim, ela é corpo do meu corpo, ela é carne da minha carne. A maior parte das pessoas, quando se casa, tem o elemento da paixão, aquele frio na barriga, aquela coisa toda. As pessoas que têm como linguagem do amor o toque físico, né? Para essas pessoas isso é mais importante. E claro, é importante o casal ir mantendo isso, porque faz parte da vida do casal essa intimidade, o contato físico. Mas eu quero crer que 20 anos depois, não é a mesma energia do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano. E aí se encontra uma nova forma de amar. É como lá na Bodas de Canaã. Existia um vinho lá. Existia um vinho naquele casamento. Os pais dos noivos compraram um excelente vinho para aquele casamento. Todos estavam felizes consumindo aquele vinho. E chega um momento, o que acontece com o vinho? Acaba. E aí o que acontece? Maria vai lá e fala assim: Jesus, vem cá, o vinho acabou e a gente não pode permitir que a festa acabe. Maria diz: Jesus, isso não pode acontecer. Aí Jesus foi lá e fez o quê? Transformou a água em vinho.
E o que o pai dos noivos disseram sobre aquele vinho? Era melhor que o primeiro. Era melhor que o primeiro. Então, num primeiro momento de um casamento, é aquele amor humano. É o vinho que foi comprado, é o amor humano. Vai chegar um momento que vai precisar do amor sobrenatural. É o amor divino que vai imperar. É a decisão do amar. Eu amo a minha mulher porque ela é carne da minha carne. E eu vou ter que viver com ela até o último dia da minha vida. Então eu vou aprender a amar. Vai ter que vir esse vinho divino. Se o vinho comprado acabou, a gente faz o quê? Pede o vinho divino. O vinho sobrenatural. E isso é o casamento. É a decisão de amar até o último dia. Porque a pergunta que fica é: e se sua mulher tivesse uma doença e ficasse 10 anos acamada? Você ia fazer o quê? Ficaria lá. É isso, então fica lá. Ela não está acamada, ela não está doente. Ela está lá, ela só está diferente. Talvez acabou o vinho humano e vocês estão precisando cultivar o vinho divino. Você olhar para ela com uma forma divina. Essa é a mulher que me foi dada e é ela que eu vou amar desse jeito até o último dia da minha vida. Só que as pessoas querem o quê? As pessoas querem ser felizes. E esse vinho sobrenatural nos traz essa felicidade sobrenatural. Só que as pessoas querem qual felicidade? Essa felicidade humana, essa felicidade carnal. Eu não estou dizendo que casamento tem que ser uma coisa fria, sem graça, sem energia, sem paixão. Até pode ter a paixão, mas às vezes aquele vinho acaba. E nós vamos ter que viver do vinho sobrenatural. E aí qual é a solução que as pessoas têm hoje em relação ao casamento? Quando o casamento não é aquele lugar dessa felicidade idealizada, o que as pessoas fazem? Se separam e vão para outro relacionamento. E aí você tá lá em outro relacionamento, tem o vinho humano, e quando o vinho humano acaba, as pessoas fazem o quê? Separa de novo. Então o casamento, nesse olhar sobrenatural, não é um lugar de ser feliz. Casamento é um lugar de servir e amar. Isso é uma coisa muito bonita que a gente, dentro do catolicismo, o estudo nos leva muito para ir para isso. O estudo do ego, da vaidade, o comportamento de se sacrificar por aquilo. Porque qual é o ponto? Depois que vocês voltaram, você está se sentindo mal. Em alguns momentos você se sente mal, faz sentido? Se você fosse definir uma dor de 0 a 10, não é uma dor nível 10. 10 é a pior coisa que pode acontecer. A tua esposa passou pelo nível 10. Foi muito intenso e durou um bocado. Você está passando por um nível 3. 4 talvez, mas não é 10. Ela teve que lidar com essa dor. Você vai ter que lidar com essa dor. Você vai ter que lidar com isso. Achar o lugar disso. Aprender a conviver com isso. Ah, eu quero que volte a ser como antes. Isso não existe. Não tem como. Existe uma cicatriz. E é você começar a olhar a beleza desse relacionamento como uma cicatriz. E vão ter outras. Então essa decisão tem que estar dentro de você. Só que te incomoda. Incomoda porque antes talvez fazia bem pro quê? Pro ego. Olha como ela me busca. Olha como ela que me quer bem. E talvez isso foi um pouco regulado. Talvez o doce não tá tão doce. Se você tiver um paladar treinado, você come um morango e acha maravilhoso. Se você tiver um paladar treinado, você pega uma cenoura e come ela e é gostoso. Agora, se a pessoa tem um paladar viciado, essas coisas todas não tem gosto de nada, é horrível. Então o problema não é a coisa, é ajustar o seu olhar sobre isso. E aí você está cobrando dela, ou cobrando internamente uma expectativa que você tem dela, que ela seja algo que talvez ela nunca mais vai ser. E aí qual é o ponto? É você se comprometer em amá-la desse jeito. E o que você está trazendo é muito importante, porque muitos casais se separam porque a outra pessoa começa a ficar levemente diferente. A pessoa chega depois de 10, 15 anos, 20 anos, com 2, 3 filhos, ela fala, eu quero o divórcio. Mais de 85% dos pedidos de divórcio vem de quem? Da mulher. De longe, quem pede mais divórcio são as mulheres. Qual é o ponto dessa questão? O meu marido ou a minha esposa, ele mudou. Aí eu falo, meu querido, vamos lá, são 20 anos. Quando você casou, ela tinha 20, hoje ela tem 40. O pai dela morreu de Covid, ela teve um câncer, ela abriu uma empresa e fechou e vocês tiveram 3 filhos. Você quer que ela seja a mesma pessoa? Você tá de sacanagem? É óbvio que ela não vai ser a mesma pessoa. E aí entra um fetiche que estamos fazendo um pacto e a pessoa, talvez ela acha que nós estamos casados para sempre, né? Que até que a morte o separe. Aí talvez a pessoa identifica que não vamos mudar até a morte. Não, isso não existe. Todo ano essa pessoa vai mudando. Então é a decisão de amar aquela pessoa do jeito que ela se apresenta.